Deus. Uma das cartas paulinas, a carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus, aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem encontrar diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Fazer como um jardim florido. Quem for florindo vai ficando de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem for o pé de rosa que for abrindo os botões aí, vai ficando de pé para nós podermos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler capítulo 6. Capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos ler alguns versos. Porque eu não quero que você pula, não. Nem que você dê glória, eu quero só que você entenda. Tá? Eu quero que você entenda a palavra nessa noite. Amém? Amém? Amém. Vamos lá. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Assentem-se, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vou trazer algo para os irmãos nessa noite. Eu quero que os irmãos entendam, né, a palavra de Deus, porque quando nós entendemos a palavra do Senhor, aí a gente fica amparado pela palavra, e aí o poder profético da palavra, ele passa a ter efeito na nossa vida. Mas isso é quando eu entendo a palavra de Deus. Por isso que o Espírito, no final das cartas, ele disse para os integrantes daquelas aldeias, daquelas cidades, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então ele está dizendo o seguinte: quem tem ouvido,
entenda o que o Espírito está falando, está entregando, está operando, está agindo na igreja, né? Então, quando nós entendemos a palavra do Senhor, ninguém que entende a palavra pega esta palavra e faz o contrário do que ela está dizendo. Faz isso aí, ó, só que ainda não vem para Jesus, né? Aí, ó, passa aí, ó. Né? Então, só cumpre a palavra e tem o poder profético da palavra em sua vida aquele que entende e cumpre ela e aplica ela. Então, nós vimos que Israel, na época do rei Saul, eles enfrentavam uma afronta muito grande da parte dos inimigos. Ou seja, os filisteus, eles queriam entrar em Israel e derrotar e destruir tudo. E Israel ficava ali na beira do muro ali, ó, não ia à batalha, e os filisteus brincando com Israel, afrontando. Começou já a falar: cadê o seu Deus? Vocês não têm nenhum homem de guerra para poder enfrentar, não. Aí vem Golias, e Golias sozinho afronta o exército de Israel, que estava sob o comando de Saul, e começava a dizer o seguinte: me dá um homem seus aí para poder me enfrentar. E um exército todinho, porque não tinha comunhão com Deus, porque não tinha vínculo nenhum com Deus, não tinha coragem de enfrentar Golias, a ponto de Jessé ir lá no fundo, no último dos apriscos, falar assim com Davi, aquele que parecia que não tinha pai, só tinha mãe. O pai não contava com ele para nada, só colocou ele lá no fundão do aprisco, onde tinha as ovelhas doentes, onde tinha as ovelhas machucadas, que ninguém queria nada, que nem podia estar no meio das outras. Ele tinha que ficar lá desprezado juntamente com as ovelhas doentes, porque a palavra de Deus era assim: quando tem alguém bom, bonito, forte, ele vai para frente. Mas quando tem alguém que não vale nada, ninguém dá nada por ele, ele joga lá para o fundão também. Então as ovelhas que não tinham valor nenhum, as ovelhas que não podiam ficar misturadas com as outras, ficavam lá no fundão. E quem estava lá? Os fortão bombadão, filho de Jessé? Não, mas era Davi, o ruivo, o de até boa aparência, mas pequeno e não tinha valor. Então o pai mandava ele cuidar daquilo que não prestava. Não se põe alguém bom para poder cuidar de coisa ruim, mas pega aquele que é bom para cuidar daquilo que é bom. É o mesmo que dizer: não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo vai se estragar com o odre velho. Não se põe remendo novo em roupas velhas, porque o remendo novo rompe a roupa velha e estraga e se perde tudo. Então assim também acontecia. E Saul não entendia nada. Jessé manda Davi ver como estão os seus irmãos, levar um leitinho, um queijo, levar uma comida para eles. E quando chega lá, ele depara com a afronta de Golias contra o Deus de Israel, contra o povo, o exército de Israel. E Davi vê aquilo e Davi não suporta, porque quem tem o Espírito de Deus, quem tem comunhão com Deus, aleluia, sabe que Deus é com ele e que as batalhas enfrentadas, a vitória é daquele que Deus chamou. E aí agora, irmãos, Davi, ele começa a interessar e a dizer assim: mas não é possível, eu vou enfrentar esse Golias. E aí eles não querem, os irmãos deles que não, você vai morrer, você não pode. E a notícia chega até o rei Saul. E Saul já estava sem saber o que fazer, fala assim: traz esse menino aqui. E quando traz, ele olha e diz
despreza e fala assim: não, você não pode. Assim também somos nós, irmão. Tem muitos querendo nos parar, dizendo que você não consegue, que você não pode, que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas quem te conhece, quem te chamou e quem te envia é Deus, e Ele deposita confiança na tua vida. E eu estou aqui para dizer para você que enquanto você estiver debaixo das potentes mãos de Deus, acredita, a vitória é sua, em nome de Jesus. E agora, Saul, deixa eu abreviar aqui, senão não falo o que eu tenho para falar. Saul, não entendendo nada, já desmotivado, já sentindo o cheiro da derrota, ele diz assim: para você lutar contra esse Golias, que é um homem de guerra desde a sua infância, e você, tão pequeno, insignificante, você tem que ter pelo menos um preparo, tem que vestir pelo menos a minha armadura. E aí coloca a armadura de Saul em Davi. Davi não aguenta mudar o passo e sair do lugar. Aí Davi arranca aquela armadura e diz assim: com esta armadura eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Mas Davi está dizendo: eu vou enfrentar esse Golias na autoridade do nome de Jesus. E aí ele arranca aquela armadura. E agora nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque Deus tem a armadura espiritual para nós. As armaduras de homem, a força do nosso braço, as nossas estratégias humanas, elas são falhas, elas não têm poder para vencer o adversário, o inimigo, porque nós não temos que lutar contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra principado, potestade, é contra o príncipe das trevas, é contra o príncipe espiritual das trevas, é contra a sorte da maldade nos lugares celestiais. Então, contra o diabo, nós só conseguiríamos vencer se nós tomarmos as armaduras de Deus, capacete da salvação. O diabo não pode alcançar a mente daquele que está blindado com o capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Para salvar tua mente da seta, da cilada do diabo, sabe, das confusões, sabe, daquilo que as pessoas levantam contra a tua vida, e você, em tudo atira a tua mente, e você fica bravo, nervoso, quebrando tudo. Com o capacete da salvação, a seta do inimigo não alcança a sua mente, e você não pode lutar contra ninguém, porque não atingiu a tua mente. E aí você fica firmado em Deus, porque a luta é contra potestade. Aí a luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados. Sabe o que é principados? Principados, ou príncipes, ou chefes, principados, ou governantes. Principados significa os principais, ou seja, estamos falando de quê? Estamos falando de demônios. Aí uns falam assim: Zé Pilintra, Zé Mulano, ou sei lá como é que é, Enxu Caveira. Mas tudo isso, irmãos, é demônio, é diabo. E esses principados aqui é o diabo. E nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas o diabo que nós temos que lutar. E nós só conseguiremos vencer se nós tivermos com as armaduras de Deus. Se nós tivermos revestido com as armaduras de Deus. Então, principal significa príncipes, principais, governantes ou chefes. Ou seja, o diabo, nós temos que lutar sempre, sempre, sempre contra as astutas ciladas do diabo. Ele é o governante. E aí a palavra do Senhor vai dizendo aqui, para nós ganharmos tempo e dar conta de terminar na hora certa. Contra as potestades. Potestade significa qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo, sobre alguém, potência, força e poder. Então nós temos aqui um príncipe, ou nós temos aqui um príncipe desse século, no início aqui, não é contra carne nem sangue, mas é contra principado. Nós temos aqui o príncipe deste século, o diabo. Nós temos aqui que lutar contra o diabo, nós temos que lutar aqui contra
contra a potestade. A potestade aqui traz o significado de alguém que está ali de artimanha, de exército, que está sob o controle de alguém. Então essas potestades estão sob o comando do diabo, e nós temos que lutar contra o diabo, contra o exército do diabo, contra as astutas ciladas que ele tem preparado contra a igreja, contra a nossa vida. Nós temos que lutar também contra os príncipes das trevas. O que é príncipes das trevas? Príncipes das trevas são demônios que comandam outros para agir em áreas específicas. Primeiro nós temos príncipe que é o diabo. Ele é o príncipe desse século e tem cegado a muito. Nós temos potestade, nós temos o exército que está sendo comandado pelo diabo. Nós temos as potestades, que são exércitos, são hierarquia de demônios. Nós temos aqui príncipe das trevas, que são demônios, que o diabo instituiu o exército, e instituiu aqui também os príncipes, que são demônios, que estão ali para dominar, que estão ali para mandar. Esse exército, cada um tem casamento, divórcio, tem doença, tem saúde, enfermidade, tem vida espiritual, tem apóstata. Nós temos aqui várias coisas com seu significado. Então o diabo fez o seu exército, o diabo colocou chefes para comandar esse exército, para poder enviar eles em áreas específicas da vida do ser humano. O mundo está atormentado pelo exército do diabo, e o mundo está brigando contra carne e contra sangue. Mas quem é de Deus sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o diabo, é contra o seu exército, é contra os chefes que estão colocados para enviar os demônios, para atormentar a vida do casal, do casamento, para atormentar a vida espiritual do irmão, da irmã da igreja, para poder colocar desordem, para colocar briga, para semear contenda, para poder destruir a comunhão com Deus. O diabo tem colocado seu exército para poder em áreas específicas da nossa vida, para poder tentar nos destruir. Mas quem está revestido com as armaduras de Deus, o exército do diabo pode vir, porque Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos hostes espirituais da maldade. Isso, irmãos, são exércitos, seres comandados pelo diabo no reino das trevas. Tudo isso, o apóstolo Paulo está alertando a igreja. Ele está dizendo que nós não temos que lutar contra. Nós temos visto. Para você ver uma coisa, hoje, se ficar um grupo de pessoas 1 hora junto num lugar fechado, a briga, pancadaria, porrada, a calúnia. Mas se pegar um animal, já se faz aniversário de cachorro, já tem médico para cão, para gato, já tem um monte de coisa. O ser humano não consegue viver unido, mas os animais conseguem. O ser humano valoriza mais os animais do que o próprio ser humano, o seu próprio semelhante. E Paulo está dizendo o seguinte: a nossa luta não é contra o seu semelhante. A nossa briga não é contra aquele que está do seu lado, à sua frente. Não é contra aquele que está na sua mesma equipe. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Se entendermos isso, nós não tomaremos a armadura de homem, mas nos revestimos com a armadura de Deus. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O homem hoje não está se fortalecendo no Senhor. Como é que se fortalece no Senhor? É dobrando o joelho orando. Como é que se fortalece no Senhor? É lendo e examinando a palavra de Deus. Como é que se fortalece hoje no Senhor? É buscando a Deus com todo o nosso entendimento, com toda
Deus dominar a nossa vida. E aí, as armaduras de Deus estão sobre nós. Tomai sobre tudo as armaduras de Deus, capacete da salvação, proteção da mente, espada do Espírito, a palavra de Deus, para você conhecer o seu Senhor, para você saber o que Ele pode fazer na tua vida, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Você tem que anunciar esse amor genuíno, verdadeiro. Couraça da justiça. Precisamos ser justos, porque Deus é justo. Olha aqui. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Temos que ser verdadeiros. Precisamos ser verdadeiros. Porque o próprio Jesus orou pelos seus discípulos e pela posteridade. Orou pelos discípulos e orou pela igreja de hoje. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então nós precisamos conhecer a palavra para sermos santificados na verdade. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Sabe por quê que ele fala isso? Para que possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo, ele vai lançar os seus dardos, vai lançar a sua seta, mas quem está revestido com as armaduras de Deus e fortalecido no Senhor, o inimigo não consegue atingir. Então, irmãos, tem muitos por aí que estão atribulados, que estão cheios de contendas, inimizades, de tantas coisas ruins. Por quê? Porque não se fortaleceu no Senhor, está lutando contra a carne e contra o sangue, está vestindo a armadura de Deus, está confiando no homem, está confiando na sua própria força, está confiando nos recursos terrenos, mas não estão buscando o verdadeiro Deus para dar proteção. Então, no mais, irmãos meus, eu quero dizer para vocês: fortaleça no Senhor, revista do poder de Deus, para que quando o diabo tentar contra a tua vida, você vai fazer de tudo e vai permanecer inabalável. Nada vai poder te derrubar. Permaneça alicerçado em Deus, e a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.